Feche os olhos por um instante e imagine-se diante de um livro com páginas iluminadas, cada uma delas cheia de segredos que desafiam a compreensão humana. Agora, visualize que esse livro não é apenas uma obra antiga, mas um mapa para compreender mistérios que atravessaram séculos sem resposta. A Bíblia é exatamente isso, uma fonte inesgotável de conhecimento divino, mas que também guarda enigmas que intrigam até os mais sábios. Você já se perguntou por que algumas passagens parecem tão difíceis de decifrar? Entre esses enigmas existem histórias que mexem profundamente com a nossa imaginação e despertam uma curiosidade quase impossível de ignorar. Por que o número 666 foi escolhido como símbolo do mal? Quem eram os gigantes descritos no Gênesis? E o que Jesus fez durante os anos ocultos de sua infância? Cada um desses mistérios carrega um significado que ultrapassa o tempo e provoca questões que ainda ecoam em nossos dias. Talvez você já tenha tentado buscar respostas por conta própria, folheando as páginas da Bíblia, conversando com líderes religiosos ou até mesmo lendo teorias. Mas por mais que as interpretações sejam fascinantes, há algo de especial no mistério. Ele nos faz querer ir mais fundo, nos faz querer conectar os pontos que parecem dispersos. Afinal, será que a verdade está escondida à nossa vista? Prepare-se, porque neste vídeo vamos explorar 3 dos maiores mistérios da Bíblia. E garanto, você nunca mais verá essas passagens da mesma forma. Antes de mergulharmos nessa jornada, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhum conteúdo incrível que preparamos para revelar os segredos mais ocultos das Escrituras. Vamos juntos desvendar essas histórias que têm tanto a nos ensinar. O número 666. 3 números que, para muitos, têm uma carga simbólica profunda e carregam consigo um mistério que atravessa os séculos. Desde que o Apocalipse foi escrito, esse número ficou eternamente marcado como símbolo de algo maligno. Ele é considerado por muitos como a chave para entender o mal, o império de Satanás, e para outros, a representação de um poder que irá surgir no fim dos tempos. Mas você sabia que esse número, que tanto desperta medo e curiosidade, pode esconder mais do que imaginamos? Vamos descobrir juntos. A primeira menção ao 666 aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 18. Nesse contexto, ele é apresentado como um número ligado a uma figura do mal, o Anticristo, uma figura que, de acordo com a tradição cristã, surgirá para se opor a Cristo e ao bem. Ao longo da história, esse número se tornou sinônimo de destruição, opressão e destruição da fé. Mas por que um número? Por que esse número específico e não qualquer outro? O que ele tem de tão poderoso que até hoje ele nos assusta? Alguns estudiosos acreditam que o 666 pode ser um código, uma cifra que revela algo escondido, algo que não era seguro ser dito abertamente. Quando analisamos a história de Roma, vemos um imperador cruel, Nero, que perseguiu ferozmente os cristãos. A chave para essa teoria é o método conhecido como gematria, que atribui valores numéricos às letras. E, ao aplicar esse sistema, ao nome Nero César, curiosamente encontramos exatamente o número 666. Isso leva muitos a crer que João, ao escrever o Apocalipse, usou esse código para se referir a Nero sem mencionar seu nome diretamente. No entanto, o mistério do 666 não se limita a uma simples referência a Nero. Outros estudiosos acreditam que o número é uma representação de um sistema maligno que está por vir, muito maior do que um único governante ou uma pessoa. Em tempos modernos, algumas pessoas associam o número a tecnologias de controle, governos autoritários, ou até mesmo a teoria sobre a marca da besta, que seria um sistema global
para controlar as pessoas. A ideia de um sinal ou uma marca que todos terão que carregar para sobreviver é um tema que gera pânico e especulação. E por isso, o número 666 permanece relevante, mesmo nos dias atuais. Por que, então, o número 666 provoca tanto medo e fascínio? Talvez seja porque ele representa uma das maiores batalhas da humanidade. O confronto entre o bem e o mal, a luta pela liberdade espiritual contra as forças que buscam escravizar o ser humano. O fato de ele ser associado ao fim dos tempos e à vinda de uma figura tão terrível, o anticristo, só torna essa mensagem ainda mais poderosa. Talvez o mistério real não seja o número em si, mas o que ele representa. Uma luta eterna que começa agora nas escolhas diárias de quem somos e no que acreditamos. Qual é a sua visão sobre o 666? Será apenas uma figura simbólica ou um alerta para o futuro? Escreva nos comentários. E os Nefilins, você já ouviu falar? Eles são mencionados brevemente no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, mas os poucos versículos que falam sobre eles são envoltos em mistério. De acordo com Gênesis 6:4, os Nefilins estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, estes foram os heróis da antiguidade, homens de renome. Mas quem eram esses Nefilins? Como podemos entender esses seres misteriosos que parecem estar ligados a algo muito além do que conhecemos? O primeiro ponto que chama a atenção é o fato de que a Bíblia se refere aos Nefilins como filhos de Deus e filhas dos homens. Algumas interpretações sugerem que os filhos de Deus seriam anjos que desceram do céu e se uniram com mulheres humanas. Esse ato resultaria no nascimento dos Nefilins, seres híbridos, gigantescos e com habilidades sobre-humanas. Porém, essa interpretação gera muitas perguntas. Se realmente eram anjos, como poderiam se envolver com seres humanos de maneira tão íntima? E o mais importante, qual era o propósito dessas criaturas na Terra? Além disso, há um mistério profundo sobre a origem e o destino dos Nefilins. Segundo o texto bíblico, os Nefilins eram poderosos, heróis da antiguidade, mas ao longo do tempo desapareceram sem deixar vestígios claros. Muitos estudiosos acreditam que eles foram exterminados pelo dilúvio, como uma forma de purificar a terra. Mas o que aconteceu com esses gigantes antes do dilúvio? Eles estavam em busca de algum tipo de domínio ou tinham uma missão específica na Terra? O fato de não haver mais menções claras a eles na Bíblia alimenta ainda mais o mistério e a especulação. Outras correntes de pensamento defendem que os Nefilins não eram apenas criaturas físicas, mas possuíam uma ligação com um conhecimento oculto, com poderes que transcendem o entendimento humano. Alguns dizem que sua presença na Terra trouxe ensinamentos proibidos, como o conhecimento das estrelas, da magia e até das ciências secretas. Esses seres misteriosos seriam responsáveis por transmitir habilidades e ensinamentos que não deveriam ser revelados aos humanos. A ideia de que os Nefilins possuíam sabedoria que influenciou a humanidade é uma teoria que perpassa várias culturas antigas, sendo citada até mesmo em textos apócrifos e outras religiões. Por fim, os Nefilins continuam a ser um dos maiores mistérios da Bíblia, porque não conseguimos compreendê-los completamente. Será que eles são realmente uma raça de gigantes, filhos de anjos e mulheres? Ou a Bíblia está falando de algo ainda mais profundo e simbólico? A presença deles na história bíblica nos faz questionar o que é real e o que é mistério divino. Eles representariam a tentação de poder absoluto ou talvez a resposta para uma questão que nunca será completamente desvendada. A Bíblia nos apresenta muitas histórias sobre Jesus, mas há um período de sua vida que permanece envolto em total silêncio: sua infância. Sabemos que ele nasceu em Belém,
em circunstâncias extraordinárias, mas a partir daí, praticamente, nada é dito sobre sua infância até o momento em que começa seu ministério público, aos 30 anos. Durante mais de 30 anos, a Bíblia não menciona uma única palavra ou evento significativo sobre ele. O que aconteceu durante esse tempo? Por que esse silêncio sobre uma fase tão importante da vida de alguém que mudou a história da humanidade? Falta de informações sobre a infância de Jesus é, de fato, um dos maiores mistérios da Bíblia. Sabemos que ele cresceu em Nazaré com seus pais, Maria e José. Mas o que ele fez durante esse período? Algumas tradições dizem que ele era uma criança comum, aprendendo as lições da vida cotidiana e se preparando para a missão que cumpriria mais tarde. Mas e se houver mais nesse silêncio do que apenas uma ausência de relatos? E se esse silêncio tivesse um propósito divino, algo além da nossa compreensão? Em alguns textos apócrifos, como o Evangelho de Tiago e o Evangelho da Infância de Tomé, há algumas narrativas sobre a infância de Jesus que não são aceitas pelo cânon bíblico oficial. Esses textos descrevem milagres feitos por Jesus, enquanto ainda criança, como curar doenças e até realizar feitos sobrenaturais. Porém, essas histórias não são reconhecidas pela maioria das tradições cristãs. Isso nos leva a questionar: por que a Bíblia escolheu omitir essa parte da vida de Jesus? Será que esses relatos não fazem parte do plano divino de revelar a humanidade? A ausência de detalhes sobre a infância de Jesus também pode ser interpretada de outra maneira. Em vez de ver o silêncio como uma falha de informação, podemos entendê-lo como uma forma de destacar o impacto do ministério público de Jesus. O silêncio da infância poderia ser uma maneira de preparar o terreno para o momento crucial em que ele começa a pregar, ensinar e realizar milagres. A vida de Jesus não foi sobre a infância, mas sobre sua missão divina, que começaria de forma espetacular, desafiando todas as expectativas. O mistério está na razão pela qual Deus escolheu guardar esse período, deixando-nos com apenas fragmentos e pequenas pistas. Por fim, o silêncio sobre a infância de Jesus nos ensina uma lição valiosa sobre a vida e a missão de Cristo. A ausência de relatos pode ser um convite à reflexão. A jornada de Jesus não foi sobre a fama ou a grandeza, mas sobre a preparação interior e divina para cumprir sua missão na terra. Esse silêncio, que tanto nos intriga, faz com que cada palavra que Jesus disse mais tarde tenha um peso maior, um poder divino que transcende nossa compreensão. E você, o que acha desse silêncio? Será que ele carrega um significado mais profundo do que imaginamos? O número 666, os nefilins e o silêncio na infância de Jesus são apenas algumas das questões que nos desafiam, nos provocam e nos fazem refletir sobre o propósito divino. Cada um desses mistérios nos chama para um entendimento mais profundo de nossa fé e da relação entre o humano e o divino. Eles nos ensinam que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre aprender a confiar no plano maior de Deus, mesmo diante do desconhecido. Por mais que nunca possamos desvendar todos os segredos que a Bíblia guarda, isso não significa que devemos parar de buscar respostas. Pelo contrário, essa busca é o que nos aproxima de Deus e fortalece nossa jornada de fé. Como seguidores de Cristo, é importante que, além de questionarmos, saibamos abraçar a ideia de que certos mistérios fazem parte do grande desígnio divino. Esses mistérios nos convidam a confiar ainda mais, a viver com mais propósito e a manter o coração aberto para as revelações que Ele nos dá, mesmo que de forma gradual. O silêncio, os códigos ocultos e os eventos não explicados são lembretes poderosos de que a jornada espiritual é repleta de perguntas que nos tornam mais humildes e mais conectados com o Senhor.
Cada mistério é uma lição. Cada enigma é uma porta aberta para uma vida mais plena, mais profunda e mais transformadora. O verdadeiro entendimento vai além da razão e se encontra na fé, na confiança e na vivência diária de nossos princípios cristãos. Agora, eu quero ouvir de você. Qual desses mistérios mais tocou seu coração? Qual deles você acredita que tem uma lição mais profunda para a sua vida? Compartilhe suas reflexões nos comentários, pois cada pensamento e experiência que você divide aqui nos ajuda a crescer juntos. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas explorações bíblicas. Vamos continuar essa jornada de fé e descoberta. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo!